online também, seja bem-vindo essa manhã. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra aí no teu coração, no teu lar, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 1. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala: eu também amo. Também amo. Amém. Espera. Gênesis, só para dar uma dica, é o primeiro livro. Gênesis 3:1 fala assim: mas a serpente, estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Versos 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam. Diga: se esconderam. Diga: se esconderam. Diga: se esconderam da presença do Senhor Deus. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Até aí por enquanto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, continuando diante da tua presença, Senhor, agora estamos nós reunidos aqui nessa manhã. Te pedimos agora, doce Espírito, que o Senhor possa fluir através da tua palavra no nosso meio, neste lugar. Que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento para receber essa semente, que é a tua palavra, nos nossos corações e nas nossas mentes. Que o teu Espírito se encarregue, Pai, de levá-la a ela com profundidade dentro de nós. Pois importa que eu vá atrás e tu venha à frente a cumprir o teu querer e a tua vontade nessa manhã. Doce Espírito, não permita que venha eu atrapalhar o que tu queres fazer neste lugar, através das Escrituras Sagradas. O que eu te clamo, Senhor, é: repreende toda e qualquer ação do inferno contra as nossas vidas neste lugar, nessa manhã. Toda tentativa do inimigo de tirar a atenção da tua palavra, ela seja desfeita em nome de Jesus. E que todos quanto aqui estão, Senhor, e aqueles que nos ouvem virtualmente, possam estar completamente atentos a tudo aquilo que será liberado nesse altar, nesta manhã. Pois não vai vir de mim mesmo, mas do Senhor através da minha vida, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, flua o teu rio neste lugar. Flua o teu rio neste lugar. Dá ordem, Senhor, ao ministério de anjos, ministros, a estarem conosco, aqui atuando, Senhor, da glória, em cooperação da tua palavra, em prol do teu reino, juntos nessa manhã. Dá ordem, Senhor, aos teus ministros celestes, para estar aqui nessa manhã conosco, pois veremos a tua face, veremos o teu agir, veremos o teu poder. E eu te peço que através da tua palavra nessa manhã haja cura, Senhor, haja libertação, haja transformação, haja renovo, haja restauração, Senhor. Haja, meu Deus, tomada de decisão através da tua palavra. Haja arrependimento, Senhor, e não meros remorsos. Haja realinhamento
para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Haja um retorno de caminho para que venhamos a viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que nós te clamamos, meu Pai, e desde já te agradecemos, pois verdadeiramente bem sabemos nós que não há outro além de ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Ainda em Gênesis capítulo 3, vamos ler aí o versículo 9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Pergunte aí ao seu irmão: onde você está? Olha dentro do olho dele aí e pergunta a ele de novo. Pergunta isso a outro irmão. Não pergunta assim com convicção. Então, onde você está? É óbvio que ao ouvirmos essa pergunta, a primeira resposta que nos vem à mente é onde eu estou geograficamente. E eu posso pensar, eu estou na igreja, estou aqui sentado ouvindo a palavra. Mas essa pergunta do Senhor para nós era um pouco mais profunda do que simplesmente aonde eu estou geograficamente. E o que vamos tratar nessa manhã é justamente as 3 primeiras perguntas da Bíblia, que foi o próprio Deus que fez ao homem. E diante dessa primeira pergunta, Deus, ele pergunta a Adão, mas ele nos pergunta nessa manhã, aonde nós estamos? Porque Deus, ele tinha um encontro marcado com Adão todos os dias, irmão Luiz, no final da tarde, no mesmo lugar, ali naquele jardim. E quando Deus chega para aquele encontro com Adão, Adão, ele não se encontra no lugar de encontro mais, que o qual Deus tinha encontrado ele todos os outros dias antes. E essa é a pergunta inicial desse culto que eu quero que você faça para você mesmo. Deus, ele tem te encontrado no lugar que ele sempre te encontrou. O lugar seu do encontro com Deus, você ainda permanece lá? Ou você tem andado com medo e tem se escondido do Senhor? Porque presta atenção, é bem certo que todos nós, quando fazemos a nossa aliança com Cristo, todos nós quando fazemos o nosso primeiro ato de conversão, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vivemos coisas extraordinárias. Sim ou não? É o que nós no Evangelho chamamos do primeiro amor. Vivemos experiências com Deus fortes, como os crentes gostam de falar. É forte esse negócio. Vivemos coisas de intimidade, respostas de oração, testemunhos, libertação, coisas maravilhosas. E passa-se um tempo e parece que aquilo vai esfriando, aquilo vai desvanecendo. Parece que Deus deixou de ser Deus, parece que Deus, ele não me ouve mais, parece que Deus, ele se distanciou de mim. Mas isso não é uma verdade. Deus, ele não se distancia do homem. Somos nós que nos distanciamos de Deus. E por muitas vezes nós andamos desviados do propósito do Senhor. E eu quero abrir um parêntese dessa colocação que eu fiz. Quando eu falo desviado, não estou falando de uma pessoa que sai da igreja e tem práticas mundanas, mas eu estou falando de uma pessoa que está dentro da igreja, mas ela não está andando no caminho do Senhor. Ela está desviada do caminho do Senhor, mesmo estando dentro da igreja todos os dias. Porque aquele lugar de encontro que Deus sempre teve comigo e com você, se eu parar para pensar, tem muito tempo que eu fui lá. Porque eu afirmo para ti, o lugar de encontro com Deus é o mesmo, o qual Ele te encontrou desde a primeira vez. Ele não muda o ponto de encontro. Por isso que quando Ele chega no lugar marcado com Adão, ele pergunta: Adão, onde é que você está, filho? Eu estou aqui na hora marcada, na hora certa, conforme nós combinamos, como eu tinha vindo já todas as outras vezes. Eu
aqui, mas cadê você, cara? Para onde é que você foi que eu não te encontrei aqui? E aí me faz lembrar de um homem chamado Samuel. Diga Samuel. Samuel. E você pegando, não precisa abrir, não vou ler, são muitos versículos, mas 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, depois você pode conferir isso, rever lá no YouTube, você vai ver essas passagens bíblicas que você pode conferir no seu lar. 1 Samuel 3 vai mostrar justamente o chamado de Samuel. Samuel era uma criança de aproximadamente 6 anos de idade, e a Bíblia fala que Samuel estava lá deitado no templo, ao lado da arca do Senhor, e Deus chama Samuel, e fala: Samuel, e ele acorda, e ele pensa que é ali, ele sai correndo, vai lá em direção ao quarto de Eli e fala: pois não, meu senhor, tu me chamou? Aí ele: não, cara, eu não te chamei. E Samuel volta, meio encucado com aquilo. Meu Deus, eu ouvi uma voz. E quando ele chega de novo no quarto dele, ele ouve de novo Samuel, e ele sai correndo daquele lugar, e chega lá: pois não, Eli, tu me chamou? Ele: não, rapaz, eu não chamei. E Samuel volta: meu Deus, o que é isso? E ele chega lá pela terceira vez e ele ouve de novo Samuel, e ele vai atrás de Eli de novo, irmãos. E quando ele chega ali, o profeta caído, ele entende que era Deus chamando Samuel, e fala para Samuel: olha, quando você voltar lá e você ouvir a voz de novo, você responde: fala, pois teu servo ouve. E a Bíblia fala que Samuel voltou, e a Bíblia vai falar assim: e Deus chamou Samuel como das outras vezes. Explica melhor, pastor, eu vou explicar. Deus só falou com Samuel naquele mesmo lugar do ponto de encontro. Quando Samuel sai do quarto e vai em direção ao pai dele, Deus não fala com ele. Por quê, pastor? Geograficamente, Deus só vai falar a gente em um determinado lugar. Não estou falando de geografia. Eu estou falando de pontos de encontro que eu e você tem com o Senhor. Da forma que eu e você abríamos o coração para o Senhor e permitíamos que Ele ministrasse o nosso coração. Se fosse para correção, correção. Se fosse para bênção, bênção. Se fosse para orientação, orientação. Aonde nós nos submetíamos a Ele. E às vezes nós hoje crescemos com entendimento, com conhecimento, com compreensão, e não nos rendemos mais ao Senhor. Porque diante do Senhor, diante de tanta experiência que a gente já tem, nós já nos achamos que não precisamos mais daquele ponto de encontro com o Senhor, e nos tornamos independentes e autônomos. E com isso a nossa vida, ao invés de avançar, nós temos algumas dificuldades na caminhada, irmãos. Porque o que eu preciso entender é que guerras no Evangelho, que lutas no Evangelho, ou melhor, lutas na vida do ser humano, ele sempre vai existir. Sempre vai existir lutas, sempre vai existir guerras, sempre vai existir problemas na minha e na sua vida. Tem alguém que passou por alguma situação difícil em 2025? Sim ou não? Quem estava a fim de acabar com todo o problema da tua vida hoje e agora? Levanta a mão. Acabar com todo o problema da tua vida hoje e agora. Uma solução: tem que morrer. Quem está a fim de morrer? É o único lugar, irmão, que acaba o nosso problema. É no dia que eu e tu descer essa cultura. E a nossa vida então vai ser uma vida constante de luta? Não. Não me interprete mal. Não é essa mentalidade que crente só tem que viver sofrendo, que crente só tem que viver padecendo. Essa mentalidade é do inferno. Mas são necessárias algumas tribulações, algumas guerras, para que o Senhor extraia o melhor de mim e de você. Por isso que Paulo, ele vai ser muito enfático e vai falar: as momentâneas tribulações não se compara com a glória que será revelada a nós. Não compara, queridos, o que Deus vai fazer. Por isso, o que eu preciso, mas na minha vida o problema está permanecendo. É só eu parar e ver quais são as escolhas que eu tenho feito na minha vida. Porque Adão, ele escolheu comer da fruta proibida e se esconder de Deus. Adão
agido, ainda que ele justificou, foi a mulher que tu me deu. Deus não aceita esse tipo de desculpa, nem minha nem sua. Se eu e você sairmos do lugar de encontro, a culpa é só nossa, de mais ninguém, queridos. Mas deixa eu te animar, o lugar do encontro continua sendo o mesmo. Só basta eu e você decidirmos e voltar para lá, porque Deus continua sendo o mesmo. Ainda que eu abandonei aquele lugar, ainda que eu me afastei, Deus permanece naquele lugar, me esperando e te esperando. Que lugar é esse, pastor? Não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Vou te explicar de forma prática. É o lugar onde você se dedicava a buscar a presença do Senhor antes de qualquer coisa. É um lugar onde até mesmo para você vestir uma roupa, você perguntava: Senhor, eu devo vestir essa? Ah, mas isso é religiosidade. Não, isso é relacionamento pessoal, que cada um tem individual com o Senhor. Simplesmente assim, irmão. É sua intimidade, da sua maneira, da sua forma. Tem pessoas que acreditam que Deus só vai ouvir ele se ele orar de joelho. Não tem problema, irmão. É a fé dele, a experiência dele com Deus. O primeiro encontro dele com Deus foi ele de joelho dobrado, orando e Deus respondendo. E ele vai permanecer assim, e Deus vai falar com ele assim. Mas se para você não importa, está de joelho, está sentado, está em pé, Deus fala com você, não tem problema também. Não é sobre um molde esse lugar de encontro. Não é sobre a gente enclausurar em uma forma. Porque o Evangelho não é uma forma, mas é uma forma. Qual a diferença, pastor? A forma, eu vou ter uma forma de bolo, se eu botar um bolo de aipim, ou um bolo de buba, um bolo de milho, ou um bolo de leite, naquela forma vai sair tudo igual. Amém? Porque é uma forma. Isso é muitas vezes o que a religiosidade quer fazer, colocar eu e você dentro de uma forma. Que tem que ser todo mundo igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que gesticular igual, todo mundo é obrigado a botar um paletó e gravata, nada contra, é uma roupa, é um estilo de vestir, sem problema nenhum. Mas botando como um padrão, se não for assim não faz sentido. Se vir para um culto de bermuda é pecado, não, irmão. Um calor desse que a gente vive, não tem problema nenhum. Aqui no Alcheiro das Águas você só não vai entrar pelado. Se tiver pelado, a gente bloqueia na porta, bota ali uma cueca, um short, tudo entra. Mas fora isso, não é o estilo de roupa que vai me conduzir a um nível de proximidade com o Senhor. Muito pelo contrário, é minha nudez espiritual diante dele. Porque enquanto Eva e Adão estavam nus, sem provar do fruto proibido, estava tudo certo. Mas no dia que eles saíram do ponto de encontro, foram dar ouvido à serpente, e eles comeram, eles viram a sua nudez e se envergonharam. Por isso que Deus perguntou: onde é que você está, filho? E ele responde: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, porque eu estava nu. E certamente acredito eu que Deus deva ter pensado ou falado a ele: grande coisa, irmão, eu te vejo nu todo dia. Isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema quando você foi verdadeiro e sincero comigo. Isso nunca foi um problema. Mas no momento que você quer encobrir as suas vergonhas, no momento que você quer encobrir a sua nudez, achando que eu não vou enxergar o que está dentro de você, você perde tempo. Seja verdadeiro. Por isso, o caminho de retorno desse lugar de encontro, queridos, nessa manhã, é ser verdadeiro com o Senhor. Se você fez algo errado, fale: Senhor, eu fiz besteira. Mas busque em Deus, querido, um arrependimento. O que é um arrependimento, pastor? É quando eu peço perdão ao Senhor sobre aquilo, nunca mais eu volto a fazer. Porque aquilo gerou uma inconformidade dentro de mim, e uma dor que gerou um arrependimento. Eu não retorno àquelas velhas práticas. Eu não retorno mais àqueles velhos maus costumes, mas eu realmente me arrependo e vou ao Senhor. Mesmo com minhas dificuldades. Independente do meu nível, do teu nível de pecado, Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Nós precisamos entender isso. Mas diante do
arrependimento e o retornando a esse lugar de encontro, realmente o Senhor continua operando as mesmas coisas na minha e na sua vida. Por isso, ainda em 2025, pois ainda faltam 10 dias para o ano romper, faça isso de forma intencional. Volta lá no teu ponto de encontro com o Senhor. Olha como a gente deu exemplo aqui de Samuel. Deus poderia falar com Samuel na porta do quarto de Eli, sim ou não? Sim ou não? Sim, poderia. E por que Deus não falou? Porque Deus sempre nos convida a um ponto de encontro original com Ele. Naquele lugar onde Ele sempre nos encontrou. É ali que o Senhor está nos convidando a retornar hoje. Davi, ele vive isso de uma forma intensa. Já falei e volto a repetir. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi foi um cara que entendeu a adoração mesmo na época da lei. Ele desfrutou um pouco da graça. Mas Davi foi um cara que pegou os 10 mandamentos e 9 dos 10 ele errou. A única coisa que Davi não fez foi ter um outro Deus além do Senhor. Mas um detalhe importante da vida de Davi, ele errou sim, mas só errou uma vez naquele erro. Diante de um arrependimento genuíno, ele nunca mais voltou a errar naquele problema. Errou em outros. E foi se arrependendo. E foi tendo consequências. Como assim, pastor? Eu preciso entender que de um ato pecaminoso meu, diante do Senhor, quando eu me arrependo, eu tenho perdão. Mas consequência daquele ato, irmão, eu não posso fugir. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se de repente hoje você colhe coisas, não se angustie, mas vá para o Senhor e faça novas plantações. Porque daqui a um pouco tempo, as novas plantações boas, você vai começar a colher de forma maravilhosa na sua vida. É simples a vida cristã. A gente não precisa complicar muito não, irmão. Porque nenhum de nós que estamos aqui nessa manhã temos um nível de santidade e perfeição, senão nem nessa terra estaríamos mais. Todos nós somos pecadores e necessitamos do Senhor. A diferença é aquele que se predispõe a ir pecar e aquele que acaba escorregando na trajetória. Essa é a diferença na vida cristã. E Davi, ele não vigia. A Bíblia fala que era a época de guerra dos reis. E essa época, Davi como rei, ele tinha que estar na frente da batalha. Davi fica em casa, Emerson, dormindo até de tarde. Imagina, deve ter tido uma noitada e acordou de tarde. Quando levanta, aparece na sacada do palácio. É preguiça. E olha e vê lá, Betseba, mulher tomando banho. Até parece um cara que tinha não sei quantas mulheres. Mas bate o olho em Betseba, traz ela e adultera com ela. E gera um filho nela. Só que Deus não queria perder Davi pelo erro, mas queria mostrar a ele que ele tinha perdido o lugar de encontro com o Senhor. E a Bíblia vai falar em 2 Samuel, depois você também confere, mas não precisa você abrir, capítulo 12, onde Deus usa Natã para confrontar Davi. E Natã chega com uma história muito bonita para Davi. E fala: Davi tinha um homem rico e um homem pobre, Davi. E chega alguém na casa desse homem rico para visitá-lo. E aquele homem rico, Davi, ao invés de pegar uma das suas ovelhas do seu criatório que ele tinha, ele vai e pega a única ovelha daquele vizinho pobre. E mata aquela ovelha daquele pastorzinho, Davi. E entrega como banquete para aquele visitante. Naquele exato momento, a Bíblia fala que Davi se enfurece e fala: digno de morte é esse rapaz. E Natã fala: esse rapaz é você. Por que Deus fez isso com Davi? Porque Davi estava como rei, mas tinha perdido o encontro com o Senhor de um coração de pastor. De um homem que começou o seu relacionamento com Deus pastoreando ovelhas. E Deus foi naquele momento resgatar na vida de Davi o coração pastoral. Aonde Davi cai em si e fala: realmente eu pequei.
fiz besteira feia. E a Bíblia fala que ele se arrepende diante do Senhor. Então nessa manhã reflete um pouco aonde foi o ponto de encontro com o Senhor que você perdeu. E de forma clara, irmão, como nós pregamos nesse lugar, não é sobre a religião. Nós não estamos falando sobre a religião. Porque o que me dá relacionamento com Deus não é a igreja que eu frequento, mas é um coração arrependido e rendido a Ele. Como eu iniciei falando sobre o desviado, não que sai de um templo, que vivia e vai viver uma vida, dar seus prazeres, não, mas o que está dentro da igreja, mas totalmente desviado do propósito do caminho do Senhor. Nesse penúltimo culto desse ano, nesse lugar, é de reflexão para eu e você ver onde é que a gente perdeu esse ponto de encontro do Senhor e retornar para esse lugar. Porque ainda em 2025 Deus vai fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida, irmãos. E isso só depende de ti, isso só depende de mim. Não tem jeito, irmãos. É diante das nossas escolhas. É a gente determinar e escolher voltar a viver coisas maravilhosas com o Pai. Não apenas viver daquilo que um dia aconteceu. Ai, rapaz, eu já vivi tantas coisas boas. Oh, meu Deus, quantas experiências maravilhosas com Deus. Amém por isso. E eu não estou desmerecendo aquilo que tu já viveu um dia com o Senhor, misericórdia. Mas aquilo que eu e você viveu com o Senhor ontem, dia 20, foi para ontem e hoje, dia 21. Porque o Deus que a gente serve, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então Deus não ficou apenas para algumas operações do passado, mas Ele é Emanuel, Ele é presente hoje. Ah, mas eu tenho pedido tanto ao Senhor para eu voltar para esse lugar e não consigo não ver as suas práticas, irmãos. Rafa, ela deu um pequeno exemplo aqui. Isso tem nos tirado um tempo terrível do Senhor. E aqui eu não estou apontando para ninguém, estou falando de nós, estou incluso nisso. Porque se a gente não vigiar, de fato a gente gasta muito mais tempo aqui do que propriamente na palavra do Senhor. Ah, Léo, mas hoje é tão necessário, eu sei, não. Eu não estou falando que a gente não precisa hoje de um celular. Hoje praticamente todo mundo trabalha via o celular. Hoje é a ferramenta de comunicação. Como o Rafa brincou, a gente nem faz mais ligação, nem sabia que tinha essa função. Mas ligação que faz ainda é pelo WhatsApp, né? Porque ligação mesmo de chip, ninguém mais faz. Eu acho que as operadoras devem estar aí de boa, porque ninguém consome mais os dados móveis de fato por ligação, né? Só os dados móveis que a gente usa das operadoras ainda é para usar a internet para fazer a ligação do Zap. E mesmo assim a gente só faz a ligação do Zap porque a gente manda mensagem, fica azul e o outro não respondeu. Ou então nem ficou azul, aí tu liga, fala o quê? Vê aí a mensagem que eu te mandei. Fala logo, indivíduo, tu já está me ligando? Não, vê aí a mensagem. Já está na ligação, em vez de falar logo, a gente nem faz mais esse caso. E com isso, irmão, a gente usa demais isso aqui. Não sei se no seu celular tem, mas no meu tem. Todo domingo de manhã ele me apresenta relatório semanal do uso do celular. Todo domingo de manhã. Eu já acordo com essa informação. O tanto que eu usei. Aí cada vez que eu falei, tá repreendido, não foi eu que usei não. Não, foi não. Foi o diabo? Não. Sério. É a gente entender, irmão, que são as nossas práticas. Celular é do inimigo de jeito nenhum. É eu e você saber usar com moderação. E gastar muito mais tempo com o Senhor. É a gente se dedicar e estar ao lado do Senhor. Gastar tempo com Ele. Ah, mas eu preciso me atualizar das notícias. Não. Nós precisamos estar atualizados com aquilo que tem notícia dos céus para nós. Vamos viver bitolado de jeito nenhum, irmão. Não é aqui um chamado para a gente se tornar sem conhecimento. De jeito nenhum. Mas tem coisa que é perda de tempo. Uma das maiores perdas de tempo hoje, de discussões que não levam a nada, dentro da nossa nação brasileira, chama-se política. Esse dia mesmo eu estava conversando com a irmã que ela respira muito política. E ela falando, você viu?
fulano vai sair candidato, e brigou com fulano e não sei o quê. Eu falei, candidato? Tem eleição esse ano, né? Não, ano que vem, mas, meu Deus, o que vai ser de nós, né? O que vai ser de nós é o Senhor que determina. Não é as políticas do Brasil. Ah, Léo, mas a depender dos governos que assuma pode dificultar, inclusive para os cristãos. Eu sei disso. Mas se dificultar para os cristãos, continua no controle de Deus. Não é na mão dos governantes da nossa nação que a minha vida e a sua vida está. A minha vida e a sua vida está nas mãos do nosso Criador, queridos. Por isso, esse lugar de encontro, esse sim, eu tenho que estar atualizado todos os dias. Todos os dias eu preciso gastar esse tempo com o Senhor, essa busca do Senhor, essa leitura da palavra. Já falei isso aqui outras vezes como desafio para vocês. Façam isso, queridos. Ao abrir os olhos, antes de pegar no celular, pegue na Bíblia. Vá ler as Escrituras, medita nela, gasta um tempo nela. Vê o que é que o céu está falando através da palavra dele ali para você naquele dia. E você já vai fortalecer o seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? João 21, abra comigo aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 3. João 21, 3. João 21, 3. Só para você entender aqui antes de a gente ler. Esse momento aqui dessa passagem bíblica é justamente após Pedro ele ter negado Jesus 3 vezes. Jesus tinha sido crucificado e ali ele nega Cristo 3 vezes. E a primeira coisa que Pedro faz é voltar a pescar. Diga, voltar a pescar. E muito é dito a respeito desse momento de Pedro, como Pedro ele volta ao passado dele, onde Pedro ele retorna aquilo que não era para ele viver. E a Bíblia fala assim: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram. E Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Ouvindo que era o Senhor, Pedro cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se no mar em direção ao Senhor. Amém? Não entendi nada, pastor, vai entender tudo agora. Jesus, quando ele encontra Pedro pela primeira vez, Pedro estava onde? Pode falar mais alto. Pedro estava onde? No barco pescando. Amém? Sim ou não? Sim. Quando Pedro ele anda sobre as águas, que ele tem aquele encontro com Jesus, ele estava onde? Estava onde, irmão? Responda: no barco. Quando Jesus encontrou ele a primeira vez, ele estava onde? No barco. Quando ele anda sobre as águas, ele estava onde? Quando ele erra com Cristo, Pedro vai para um lugar onde ele tinha certeza que Jesus encontraria ele de novo. Ele volta para o barco outra vez. Então o lugar onde você deixou esse encontro, volta hoje. O lugar que você tem certeza
que você vai encontrar o Senhor. E falando mais uma vez, claro, não é o lugar geográfico, não é dentro do templo religioso, mas esse ponto de encontro interno, você e o Senhor. O Senhor continua no mesmo lugar, queridos. O Senhor, Ele é o mesmo. O nosso Deus, Ele é imutável. Então volta a procurar Ele no lugar onde você já teve experiência com eles várias na sua vida. Ele está pronto a te receber. Ele está pronto a realmente falar mais uma vez ao teu coração. Ele está pronto a fazer coisas maravilhosas na sua vida. Então retorna a esse ponto de encontro hoje. Determina isso dentro de você. Determina isso dentro do teu coração. Retorna a esse ponto de encontro. O Senhor permanece nesse lugar, meus amados, de braços abertos para nos receber. Ah, mas eu estou tão sujo, eu estou tão suja, eu estou tão assim, tão aquilo. A minha impureza não contamina Cristo, mas a santidade dele me santifica. Então não tenha medo de se chegar ao Senhor nessa manhã, independente da maneira que você esteja. O Senhor, Ele não é como homens, a gente se achegar a Ele e Ele apontar os nossos erros. Não. Se estivermos arrependidos diante dEle, a própria Bíblia fala que Ele lança no mar do esquecimento todo o nosso pecado, para que Ele não venha se lembrar. Porque o Senhor teve amnésia? Não, é porque Ele é Deus. E uma vez que você se arrepende, uma vez que eu me arrependo e retornamos o caminho do Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçarmos. Se a gente estiver vivo, a gente estiver respirando, há uma oportunidade de Deus de recomeço nas nossas vidas. Porque o pecado faz com que eu dê um passo atrás, me distanciando de Deus, e a culpa me bota uma barreira para que eu não retorne para Ele. Porque eu penso que Deus vai pensar ao meu respeito como eu próprio penso, e Deus não pensa assim. Deus, quando olha para mim e para você, queridos, Ele não olha a nossa situação atual, mas Ele olha para nós como Ele nos criou, para o propósito que Ele nos criou nessa terra. Por isso é diante das nossas escolhas de retornar para vivermos o que Deus já escreveu ao nosso respeito. Salmo 139 vai dizer que no livro do Senhor Ele já escreveu todos os dias das nossas vidas. E vivermos o que Deus escreveu depende de nós próprios. Está difícil? Clama pelo socorro. O Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente nos dias da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor é conosco. Então não tenha medo. Esse sentimento de medo que Adão carregou e muitos de nós carregamos até hoje, de voltarmos para o Senhor, de retornarmos para Ele, não tenha medo. Retorne para o Senhor, volte para os planos dEle. Há tempo de realinhamento, há tempo de recomeço. Não faça promessas, haja. Tome uma atitude. Haja hoje, fala: Senhor, a partir de hoje, eu vou determinar na minha vida que eu vou agir diferente com o Senhor. Você não deve satisfação ao próximo, mas você deve um comprometimento com o Senhor. E deixa que o próximo vai ver os frutos de transformação da sua vida. Porque você entendeu que aquele ponto de encontro, o Senhor está lá te esperando. Você entendeu que Ele não está lá te esperando com um chicote na mão. Porque muitos de nós temos esse medo do Senhor, porque lembramos de uma criação paterna ou materna. De quando a gente errava, pai e mãe estavam na porta esperando, mas com um chicotinho na mão. Ou com a havaiana. Aquelas teleguiadas, que mãe tem uma teleguiação na sandália, pode jogar 1 quilômetro, vai acertar. Ô, negócio doido, não tem jeito. Ou um cinto. Então a gente sempre era: ixi, como é que eu vou voltar para casa agora? Eu vou apanhar. E às vezes a gente pensa que com Deus é assim.
Se a gente retornar para Ele, primeiro Ele tem que bater na gente. Não, irmãos. O Senhor é aquele que representa aquele pai do filho pródigo, que quando o filho chega, falando para ele: olha, nem sou digno mais de ser chamado teu filho. E ele fala: que besteira é essa? Vem cá, abraçou, beijou, deu roupa nova, sandália nova, preparou um banquete, se alegrou. Você é meu filho. Não existe ex-filhos. Não existe. Nenhum de nós, todos nós que estamos aqui nessa manhã, somos filhos de alguém. E eu e você não somos ex-filhos de um pai ou ex-filho de uma mãe. Vamos ser filhos. Vamos ser filhas. Não é ex. Não dá para fazer isso. A partir de hoje, eu sou ex-filho. Não existe isso. Assim é para o nosso Deus. Eu e vocês não somos ex-filhos. Somos filhos legítimos. E por isso o Pai, Ele sempre nos aceita de braços abertos. Escolha hoje, queridos. Escolha hoje voltar realmente para essa origem. Escolha hoje voltar para esse lugar onde o Senhor sempre falou ao teu coração, onde o Senhor sempre ministrou o teu coração. Escolha hoje voltar para esse lugar. E você vai ver, irmão, não é como é que eu posso falar? Algo coach ou incentivo de pregador, não, uma promessa aleatória. Mas se você fizer isso hoje, 2025, ainda vai findar de uma maneira maravilhosa na sua vida. Teve desafios que como, irmão? Teve guerras, meu Deus, extraordinárias. Coisas que a gente pensou que nem estaríamos aqui, mas estamos. Estamos de pé. O Senhor nos fortalecendo. E isso não é só um ufa, passamos, não, é um glória a Deus, permanecemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui. Isso é o principal para nos alegrarmos. Mas o Senhor não quer apenas nos dar uma parte, Ele quer nos dar por completo. Então decida hoje retornar para o ponto de encontro com o Senhor. Retorna para esse lugar, pois certamente coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Amém? Eu vou parar por aqui. Tinha outras coisas a falar, mas vou parar por aqui que eu quero orar por vocês. Vou pedir que vocês coloquem de pé.